gastarmos tempo com ela. Isaías 9:6, vamos lá, gostei de todos falando a uma só voz. Então, todos a uma só voz, o que diz em Isaías 9:6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui mais uma vez em torno da Tua Palavra, com o propósito de que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, queremos sair daqui edificados por Tua Palavra. Portanto, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar aos corações. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Semana passada nós começamos a refletir sobre o nascimento de Jesus. Dizia para vocês que não tem como nós fugirmos dessa data. Eu sei que por mais que alguns se oponham à comemoração do Natal, e outros sim se motivem a comemorar o Natal, nós sabemos, e todos os anos, mais uma vez eu reafirmo, não há provas consistentes, não há como nós de fato afirmarmos que o nascimento de Jesus Cristo tenha se dado no dia 25 de dezembro. Ok, isso é ponto pacífico. Mas isso não deve ser um desmotivador para que nós não tomemos essa época, em que todos os pensamentos e todos os olhares estão voltados para essa data, em nós nos levantarmos para de fato anunciarmos qual é o verdadeiro Natal. E anunciarmos o fato de que Jesus veio a esse mundo, Ele de fato nasceu, e para nós pouco importa se foi 25 de dezembro, se foi 15 de abril, se é 9 de setembro, se é 11 de outubro, não importa, o que importa é que Ele nasceu. Você crê nisso ou não? Amém. Um menino nascerá. O profeta já dizia, já reafirmava, e dizia, olha, o menino vai nascer, e o nome dele vai ser Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nascimento de Cristo, eu já dizia semana passada, é o mais importante, para não dizer o mais relevante acontecimento da história da humanidade, e por que não dizer da nossa própria história. Porque ao mesmo tempo em que o nascimento de Cristo divide a história em dois períodos, antes e depois de Cristo, o nascimento de Cristo no teu coração também divide a história da tua vida em antes e depois de Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo torna-se nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Uma nova vida nasceu a partir do momento em que Cristo se fez Salvador e Senhor de nossas vidas. Então, meus irmãos, o texto de Isaías, lido aqui, aponta para alguns nomes com que Jesus seria conhecido. E esses nomes não são simples nomes, mas na realidade indicam atributos, qualidades de Jesus Cristo. Semana passada nós ficamos ali focados na apresentação do primeiro nome, onde nós juntamos, sim, o adjetivo com o substantivo. Maravilhoso Conselheiro. Porque nós sempre vemos aqui nessa revelação dos nomes, que sempre os nomes estão em duplas. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, a semana passada nós olhamos e focamos para essa questão de Ele ser revelado a nós como um maravilhoso, mas não somente um maravilhoso Conselheiro. Entendemos que Ele seria maravilhoso, por quê? Porque o profeta Isaías revela um dos mais extraordinários mistérios contidos no advento do nascimento de Jesus. E que mistério é esse? A coexistência entre a natureza humana e divina de Jesus.
É um mistério. É por isso que eu disse que isso é maravilhoso, isso é assombroso, isso é fascinante. Isso muitas vezes não cabe e não consegue ser concebido pela racionalidade humana, mas é um tremendo de um milagre, a coexistência em Jesus da sua humanidade e da sua divindade. Na revelação de Isaías, na primeira parte do versículo, diz: um menino nos nasceu. E quando diz que um menino nos nasceu, eu disse para vocês semana passada que aí nós encontramos a revelação da humanidade de Jesus. Sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e veio a esse mundo como um menino concebido miraculosamente no ventre de Maria. Um menino que eu disse estava envolto na placenta de Maria. Um menino que alimentou-se através do cordão umbilical de Maria. Um menino que desenvolvesse até que chegasse o tempo do seu nascimento. E de fato o menino nasceu e revelou ao mundo a humanidade de Jesus, profetizada no Antigo Testamento, reafirmada no Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele já disse sobre esse acontecimento do nascimento de Jesus. Quando diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo semelhante a nós, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Um menino nasceu, a humanidade revelada nesse menino. Mas quando o texto continua dizendo: o menino nasceu e um filho se nos deu, nós vemos a manifestação da divindade de Jesus, porque ele é o Filho unigênito de Deus. Sim, o mistério do advento de Jesus é maravilhoso, é estupendo, é assombroso, é magnífico, é fantástico, e qualquer superlativo que você queira usar, porque manifesta o mistério da coexistência em Jesus, da sua natureza humana e da sua natureza divina. Não é que ele é metade homem e metade Deus, o mistério é que ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Irmãos, que lindo ver que esse Deus tremendo que nos amou, enviou o seu Filho, e que o Filho veio a esse mundo, e que também nos amou, e por nós deu a sua própria vida. E ninguém tem maior amor do que este. É tremendo saber que o perfeito Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, revela-se como um maravilhoso conselheiro. Conselheiro que se identifica com nossas dificuldades pessoais. Isso foi o que nós aplicamos na semana passada. Porque ele é um maravilhoso conselheiro? Porque ele é um conselheiro que se identifica com nossas dificuldades pessoais. Lembra do que o autor de Hebreus diz? Esse nosso sumo sacerdote, como nós, em tudo foi tentado, no entanto, sem pecado. Por isso que nós podemos nos chegar ao trono da graça, porque temos um maravilhoso conselheiro, que passou exatamente por tudo que você passa hoje, e enfrenta hoje. E ele tem as palavras, e o consolo, e o aconselhamento correto e pontual para as tuas necessidades
e dificuldades pessoais. Mas também disse que ele é conselheiro maravilhoso, porque ele conhece as nossas necessidades. E Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, 7, nos faz um convite: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é o que nós estudamos na semana passada. O primeiro grande nome do Messias, o primeiro grande nome do Emanuel, do Deus conosco, que é o nome que se revela como um maravilhoso conselheiro. Mas hoje veremos o segundo nome de Jesus, nome profetizado por Isaías, e que nos revela que ele não somente seria chamado de maravilhoso conselheiro, mas também seria chamado de Deus forte. Deus forte. Qual o significado de algo ser considerado forte? É algo que possui força, que é resistente, que é vigoroso. Então, por forte entendemos resistência, vigor, força. Mas por forte também existe a conotação de corajoso, que não demonstra medo diante de situações difíceis. Uau, como aquele irmão é forte, no sentido de corajoso. Mas também ser forte significa algo que não estraga com facilidade. Olha como esse carro é forte, não se estraga com facilidade. Lembra dos nossos Fusquinhas lá no passado? Como durava aquilo, não era? Tanto que você vê, até hoje você vê Fusquinha 68 rodando por aí, Fusquinha 70. Eu quero ver daqui a 10 anos se você vai ver os Civics e os Corollas daí rodando ainda perfeitamente. Eu sei que eu estou falando daqueles que são mais fortes hoje em dia, reconhecidamente, que são os automóveis das linhas japonesas. Mas antigamente a gente dizia, como é forte, né? E forte mesmo, literalmente, porque se você batesse, você voava pela janela, o carro não se deformava, mas você ia, você era lançado fora, né? Eu me lembro até hoje, quando eu ia com o meu Fuscão 70, azul lingerie, vai para não dizer outra coisa, como o pessoal falava. Isso, eu tinha um azul daquele. E Dona Cida ia no banco da direita, né, no banco do passageiro, e eu dirigindo o automóvel. Numa época em que cinto de segurança era luxo. Você viveu essa época aí? Cinto de segurança era luxo. E era aquele cinto abdominal que eu não sei para que servia aquilo, né? Mas eu sei que a gente ia, não tinha airbag, não tinha nada. Dona Cida grávida de Thaís, com seus 6 meses. Joel olhando para a esquerda, para a direita, vendo onde que era a locadora que tinha que devolver umas fitas de videocassete. Alguém se lembra disso? Videocassete. Tem talvez aí criança falando, o que é isso? Que palavrão que é esse? E eu correndo, porque eu queria chegar antes de fechar. Atrasado eu estava, por quê? Porque eu havia esquecido de rebobinar as fitas. E quando você devolvia a fita de videocassete sem rebobinar, vinha multa. Então eu rebobinei rapidinho, botei no carro e vou dirigindo, Dona Cida ali curtindo a paisagem, olhando. E de repente eu falei, ali, pum, bati o pé no freio. Dona Cida, pum, cabeceou o meu para-brisa do meu Fuscão e trincou, arrebentou. E eu falei, tudo por causa de uma fita de videocassete. Quase que ela vai lançada para fora do carro, grávida de 6 meses. Mas irmãos, eu estou falando isso para dizer como as coisas eram fortes no passado, né? Fracos éramos nós. Mas por forte, entenda também, estável, cujas bases são firmes. Por isso que ao ser identificado como Deus forte, subentendemos que diante de tantas características daquilo que é forte, eu poderia dizer para vocês que quando a afirmativa diz que ele seria chamado de Deus forte, eu posso contra-argumentar dizendo, se existe Deus forte, e se precisa ser reafirmado que ele é um Deus forte, é porque também existem deuses o quê? Fracos.
Se o nosso Deus é chamado de Deus forte, se o nosso Jesus foi aqui afirmado pelo profeta, ele será chamado Deus forte, é porque eu posso olhar para o oposto e subentender que hoje em dia existem deuses e que não são fortes, são o quê? Fracos. Você tem dúvidas disso? A Bíblia nos fala sobre deuses fracos, e são tão fracos que não tem nem a força de ter um D com letra maiúscula. É tão fraquinho que o D é pequenininho. É deuses com letra minúscula. E a Bíblia fala sobre a falsidade, e por que não dizer a fragilidade desses deuses falsos. Eu não quero ofender ninguém, mas abra sua Bíblia em Salmo 115. Salmo 115. Porque hoje, por incrível que pareça, em pleno século 21, existem pessoas que, ao invés de olharem para o Deus forte, que já foi profetizado, que viria como Deus forte, insistem em ficar se apegando a deuses fracos. E o Salmo 115 nos aponta a fragilidade de alguns deuses dos nossos dias. Olha o que diz em Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá o quê? Glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios ou as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está onde, irmãos? Nos céus, e fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles quem? Do mundo, dos gentios. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. E esses ídolos têm boca. Que lindo, uma boquinha, às vezes até um biquinho. Tá ali, tem boquinha. Mas o salmista está falando, eles têm boca, mas eles não falam. Ah, meus irmãos, eles também têm olhos. E talvez olhos claros, bonitos, ou escuros, ou caramelados, não sei. Olhos lindos, grandes, quem sabe alguns com olhos pequenos, mas no entanto, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas você pode chegar ali e cumprimentar, apertar, e a mão vai ficar ali inerte, porque tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Eu nunca me esqueço de um cântico que dizia exatamente isso, que eles têm pés, mas no entanto precisam ser carregados. De que adianta os pés se os pés não andam e eles precisam ser carregados? Diante dessa falsidade e dessa fragilidade, onde o salmista afirma que nem som algum sai da sua garganta, vem um veredito: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, povo de Deus, vem agora o apelo: confia e confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo, amém? Ah, irmãos, o nosso Deus é Deus forte, você tem dúvida disso? É um Deus forte, não é um Deus falso, não é um Deus fraco, não é um Deus frágil, não é um protótipo de Deus, não é um Deus falsificado, não é um Deus fabricado, não é um Deus feito por mãos humanas, mas o nosso Deus, de fato, Ele é o Criador de todos os homens, o Criador de todas as coisas. Por isso o apelo é dado a Israel: confia e confia no Senhor, porque Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Por que Israel poderia confiar em Deus? Por que Israel poderia sim se levantar e confiantemente poder depositar a sua atenção e a sua confiança e a sua dependência em Deus? São 3 rápidas reflexões que eu farei com vocês nessa noite.
A primeira reflexão é que Israel poderia confiar em Deus. Por quê? O Pai é Deus, e é Deus forte e verdadeiro. Por que que Israel poderia confiar em Deus? Porque o Deus Pai é Deus forte, e mais ainda, é Deus verdadeiro. Ele é o único Deus forte e o único Deus verdadeiro. Israel só contemplava, e por sua visão e por uma revelação progressiva ainda de Deus no Antigo Testamento, Israel só tinha conhecimento do Pai, do Criador, do Deus soberano, governador, criador de todas as coisas. Por isso que eu reafirmo para vocês, Israel podia confiar no Pai, no Deus que eles conheciam como o Criador, poderiam confiar nele, porque ele se revela como sendo Deus forte e verdadeiro. Olha o que diz em Isaías 45, 5 e 6. Isaías 45, 5 e 6. Israel podia confiar em Deus, porque o Pai, que é Deus forte, é Deus verdadeiro. O Pai é Deus forte e verdadeiro. Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor. É Deus quem está dizendo isso. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para quê? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém ou não? Eu sou o Senhor, o Deus Pai, é Deus forte e é Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro. Israel poderia confiar nele, porque ele é o único Deus forte e verdadeiro. Não há outro além de Deus. O resto é resto. O resto é Deus pequeno, é Deus falso, é Deus frágil que precisa ser carregado. Mas olha o que diz no primeiro livro de Crônicas 17, 20. Primeiro livro de Crônicas 17, 20. Eu acho linda essa declaração. Primeiro livro de Crônicas 17, 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Porque Israel confiava em Deus, porque sabia que Deus, o Pai, era o Deus forte e verdadeiro. Eles confiavam e eram convidados a exercer a cada dia a confiança nesse Deus forte e verdadeiro. Mas olha, volta uma página no capítulo 16. No mesmo primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, olha o que diz os versículos 23 a 26. Cantai ao Senhor, e cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação, contai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses, com letra minúscula, dos povos, são o quê? Ídolos, porém o Senhor está acima de todos eles, porque o Senhor fez os céus. Se você leu isso aqui, achou familiar, uma dica para você: leia depois o Salmo 96 em casa, você vai ver que é uma cópia fiel e perfeita. Exatamente, o Salmo 96 nos fala sobre isso. Cantai ao Senhor um cântico novo. Muito bem, primeira reflexão a que eu chamei vocês hoje à noite. Sabe, Israel de fato podia exercer a sua confiança em Deus. E por que eles podiam exercer a confiança em Deus? Porque Deus, o Pai, é Deus forte e único Deus verdadeiro. Você crê nisso? Essa é a tua fé também.
Você rejeita os ídolos, você rejeita os falsos deuses, ou você continua apegado à sua fezinha, continua apegado a quem sabe a sua tradição, de ainda olhar, de se prostrar, de querer achar um subterfúgio para de uma forma visível querer depositar a sua confiança naquilo que você consegue ver. Lembre-se do confronto que Tomé teve com Cristo. Tomé, porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurados serão aqueles que irão crer, mas irão crer sem precisar ver. Se a tua fé é pautada e alicerçada em algo que você precisa ver, a tua fé simplesmente é uma fé frágil. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se creem, mas que, no entanto, não podemos ver. A nossa fé não depende da nossa vista, mas a nossa fé depende da nossa convicção, de saber que eu posso confiar em Deus, ainda que eu não o veja, porque Deus é Deus forte e o único Deus verdadeiro, amém ou não? Esse é o nosso Deus. Mas se você crê isso sobre Deus, o Pai, eu quero te chamar agora a uma reflexão sobre o Deus Filho. Espera aí, o Pai disse, eu sou o único Deus verdadeiro. O Pai disse, fora de mim não há Deus, e nem haverá. E se a tua fé está pautada nos deuses das nações, todos eles são ídolos, e de nada adianta. Mas olha a declaração do Filho, porque o texto de Isaías, que nos aponta para o advento do nascimento do maravilhoso Cristo, apresenta-nos que não somente ele seria maravilhoso conselheiro, mas ele também seria chamado de quê? De Deus forte. Deus forte. E se o único Deus fiel e verdadeiro está dizendo, fora de mim não há Deus, olha que interessante o que nós vamos observar agora, a partir da segunda reflexão, olhando para o Filho. Você se lembra que em Jesus, de uma forma maravilhosa, coexiste a sua natureza humana e a sua natureza divina? Lembra que lá em Mateus 1:23 já dizia que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Muito bem, já que Emanuel significa Deus conosco, Isaías nos revela que ele, o Deus conosco, ele, o Emanuel, ele, o Filho, seria chamado Deus forte. Ou seja, em Jesus, em Cristo, em Jesus Cristo, no Emanuel, no maravilhoso conselheiro, todos os atributos, leia-se qualidades do Pai, estariam presentes também no Filho. Da mesma forma que Deus é o único Deus verdadeiro e afirma que fora dele não há salvação, o Filho afirma o mesmo. O Filho se levanta para afirmar o mesmo. Abrem Atos 4, 10 a 12. Atos 4, 10 a 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, o rejeitado por vocês, ele, Jesus Cristo, o Nazareno,
é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E vem uma afirmativa tremenda: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Por quê? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus o Pai é o único Deus verdadeiro, é Deus forte, e diz: fora de mim não há Salvador, fora de mim não há Deus, e nunca haverá. Mas o Filho é agora reconhecido como sendo um nome que está sobre todo o nome, e o nome cujo nome é o nome que salva, e que fora de Jesus, nem debaixo do céu, nem acima do céu, e nem em outro lugar, há um nome que possa salvar, a não ser o nome de Jesus. As Escrituras, amados irmãos, por toda a sua extensão, apontará e indicará e mostrará que Jesus era, é e sempre será completamente Deus. Deus em toda a sua sabedoria, divino, Deus em toda a sua força, em todo o seu poder, em toda a sua bondade, em toda a sua infinita graça, em toda a sua misericórdia. O Deus que não tem começo nem fim, o Deus que sempre existiu, o Deus que desde a eternidade passada, por força de expressão, existiu, e que por toda a eternidade futura existirá, é o mesmo Deus que criou o universo com todos os seus bilhões de galáxias, o mesmo Deus que criou a você e a mim, e que se apresenta: eu sou o Deus, e fora de mim não há outro. É o mesmo Deus que compartilha com o Filho a mesma essência, o mesmo poder, a mesma divindade, a mesma completude, porque Jesus, tal como o Pai, é dotado de todos os atributos da divindade. Da mesma forma que o Pai é o Criador, o Filho também o é. Eles coexistem, não podem viver um independentemente do caráter do outro. Os decretos são compartilhados, a vontade é compartilhada. O Pai e o Filho agem em consonância para a tua, para a minha salvação. Um não é maior, o outro não é menor, mas eles coexistem em igualdade de poder. Olha que lindo, irmãos, o que diz em Colossenses 1, 16 a 18. Colossenses 1, 16 a 18. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quem olha para o Pai vê o Filho, quem olha para o Filho vê o Pai. São unidos, compartilham do mesmo poder, da mesma essência, compartilham sim dos mesmos atributos, o Pai, o Filho. Por isso que o Pai é Deus forte. Mas o menino que nasceria também seria chamado de quê? De Deus forte.
Veja o que diz em João 14, 5 a 9. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que já nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amados, o menino que nasceu é chamado Deus forte. Ele é Deus forte porque Cristo é tão forte que não há pecado que Ele não possa perdoar. O menino é tão forte que não há medo e nem ansiedade que Ele não possa apaziguar. Um menino seria chamado Deus forte, e Cristo é tão forte que não há tristeza que Ele não possa consolar. Um menino seria chamado Deus forte, e Cristo é tão forte que não há pecador, por pior e por mais mal que seja, que Ele não possa transformar. Porque aquele que está em Cristo se torna nova criatura. E esse menino, eu tenho boas notícias para você. O profeta disse: o menino nascerá e será chamado Deus forte. E a boa notícia é: o menino já nasceu. Amém ou não? O Deus forte, Emanuel, habita conosco. O Deus forte é o nosso Salvador. E eu termino dizendo que, em primeiro lugar, olhamos para Deus o Pai, Deus forte. Mas olhamos para o Deus Filho, quem Ele é? Deus forte. E o que isso traz de benefício para você e para mim? O que significa e qual é o resultado de você hoje depositar a sua fé nesse Deus forte? O poder de Jesus, o Deus forte, a partir do momento que você crê nele, é poder que trabalhará em você. Nota isso, em você. Olha o que diz em Filipenses 2,13. Se você hoje depositar a sua fé e a sua confiança no Deus forte, no menino Jesus, que nasceu, que é um maravilhoso conselheiro, mas que também é o Deus forte, crendo nesse Deus forte, que é Jesus, qual o benefício, qual o resultado que isso trará para a sua vida? Primeiro, o poder desse Jesus, que é o Deus forte, trabalhará em você. Em Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera. Amém ou não? Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, e segundo a sua boa vontade. O poder do Deus forte operará e trabalhará em você. Creia nisso. O poder dele habitando em você. E tudo aquilo que ele começou, ele haverá de efetuar na tua vida, porque não tem poder desse mundo que possa se opor ao poder de Deus na sua vida. Porque há poucos instantes antes de começarmos esse culto, um irmão me procurou ali e disse: pastor, o que o senhor acha dessa frase? Agindo Deus, quem impedirá? E a minha pergunta para ti é: quando Deus age, quem impede? Ninguém. E quando você entrega e abre o seu coração a esse Deus forte, é esse poder operando em você, trabalhando em você,
começando uma boa obra, que será consumada pelo poder e pela graça desse Deus forte. Mas não somente traz o resultado do poder desse Deus forte trabalhando em você, mas também traz o poder de Jesus, o Deus forte, trabalhando para você. Entenda, não somente em você, mas para você. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e 10, diz assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe o que é isso? É o poder de Jesus, o Deus forte, trabalhando para você, trabalhando para te fortalecer, e te fortalecer nos momentos de maiores fraquezas. Esse é o Deus forte, que não somente trabalha em você, mas trabalha para você, para te fortalecer. E eu não estou dizendo no trabalha para você, que você pode ouvir muita mensagenzinha aí, de pregador de prosperidade, dizendo que ele vai trabalhar para você, para te trazer prosperidade, benefício, trazer só coisas boas, trazer tudo aquilo que você deseja e almeja. Mas o trabalhar para você é te fortalecer em meio às tuas fraquezas e dificuldades e angústias, e mesmo nas perseguições, para você ficar firme, sabendo em quem você creu e sabendo que Ele é poderoso para guardar o teu depósito até aquele dia. Amém ou não? Esse é o poder de Deus. Crer no Deus Pai forte, crer no Deus Filho, que é Deus forte, é saber que isso trará benefícios para a minha vida, é ter o poder de Deus agindo em mim, mas é ter o poder de Deus agindo para mim, por mim. Mas em último lugar, é ter o poder de Jesus, que é o Deus forte, trabalhando através de você. Através de você. Não somente em mim, não somente por mim, mas através de mim. Isso é o que tem de mais tremendo em conhecer esse Deus forte. É saber que Ele pode trabalhar através de mim, miserável pecador. Sabe, uma pessoa desprezível, uma pessoa que não mereceria sequer a graça e a misericórdia dEle, mas poder ser um instrumento, onde através de mim, Deus manifestará o seu poder a todos aqueles que estão ao meu redor. Olha o que diz em Atos 1:8. E talvez você esteja pensando: que poder é esse, pastor? Eu estou quebrando suas pernas. O poder para você não é te fazer invencível e simplesmente o declarador da bênção e da prosperidade que você quer, mas é ter o poder dele trabalhando para você, te fortalecendo em meio às perseguições e angústias. E quando eu digo ter o poder trabalhando através de você, não é para você sair por aí dizendo: eu tenho o poder. Tá vendo? Olha o poder que sai de minhas mãos. Mas é ter o poder de Deus agindo através de você, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém ou não? Almas! É cumprir o nosso papel de sermos testemunhas. O poder do Deus forte trabalhará através de você para cumprir o seu intento de alcançar vidas, almas para o Senhor Jesus. Mas recebereis. E recebereis o que, irmãos? O poder. Quer poder?
O poder já está aqui. No dia em que eu criei, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Tem mais alguém comigo aqui ou não? Tem mais gente selada aqui ou não? É no momento que você creu. Ele é o penhor, é a garantia da tua salvação. E se você estiver esperando segunda bênção, você está perdido. É sinal que ele não está aí dentro de você. E se ele não está dentro de você, você não tem garantia da tua salvação. Mas se você crê que no momento em que você depositou a sua confiança no Deus forte, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você, louvado e bendito seja o Senhor, porque esse versículo é real na tua e na minha vida. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ele já veio, aleluia, ele já veio. E esse poder vem para que você e eu sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até onde, irmãos? Confins da terra. Isso fecha tudo. Em qualquer lugar dessa terra. Irmãos, Deus o Pai é Deus forte e único Deus verdadeiro. Você pode dizer amém? Deus o Filho é o único Deus forte e verdadeiro. Você pode dizer amém? E esse Deus Pai, e esse Deus Filho, habita dentro de você, juntamente com Deus Espírito Santo, para que a Trindade divina, agindo em você, sob o nome do Deus forte, do Messias, do menino que nasceu, do menino que é maravilhoso conselheiro, mas do menino que também é Deus forte, esse poder da Trindade agindo em você, será poder que vai trabalhar em você, vai trabalhar para você, mas vai trabalhar através de você. Ser-me-eis testemunhas. Pastor, o que eu preciso para ser testemunha? Você já tem tudo que você precisa. Você já tem o Deus forte habitando em você. Amém ou não? E se já tem o Deus forte habitando em você, você já tem o poder para operar através de você. Irmãos, eu concluo dizendo que ao ser identificado como Deus forte, nós subentendemos que existem deuses fracos. Eu disse isso para vocês. E o que caracteriza os deuses fracos é a sua falsidade e a sua fragilidade. Porque são ídolos que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm pés, mas não caminham, têm boca, mas não sai ruído algum dessa boca. Mas o que caracteriza Jesus ser identificado como Deus forte é o poder que nele habita de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Você pode dizer, é impossível, mas Jesus, o Deus forte, diz, tudo é possível ao que crê. Amém? Você pode dizer, estou cansado, estou esgotado, não tenho mais forças. Mas o Deus forte, habitando em você, diz, vem a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Eu te darei descanso. Você pode dizer, eu não posso mais continuar. Eu me sinto sozinho e sem forças. Mas Jesus, o Deus forte, diz hoje para você, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Você não está sozinho. Você pode dizer, não consigo fazer isso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou tão pequenininho, essa tarefa é para outro. Mas sabe o que Jesus está dizendo para você hoje, o Deus forte?
é que nós de fato não somos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor, porque Paulo diz: eu posso sim todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém ou não? Ah, irmãos, ele seria chamado Deus forte. Eu não sei se você já se entregou a esse Deus forte. Eu não sei o que você pensa de Jesus. Talvez a tua concepção religiosa de Jesus até hoje fosse de alguém inferior a Deus, de uma criatura, de simplesmente um homem bom, pregador da verdade. Mas hoje eu lhes apresento que crer em Jesus é crer no Deus forte, e no Deus forte e poderoso que quer trabalhar em você, por você e através de você. Por isso eu concluo com o Salmo 37:5. Talvez hoje seja o dia de você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e sabendo que o mais Ele fará para a sua honra e para a sua glória. Fecha seus olhos, abaixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. Alguém aqui hoje